Informação importantíssima nesse momento. Opa! Infelizmente a notícia não é boa sobre o atacante Guilherme. Atenção. O Santos comunica que Guilherme que sentiu um desconforto na perna esquerda, passou por exames e apresentou edema em um dos músculos da região posterior da coxa. A nota destaca que trata-se de um músculo diferente do que machucou anteriormente, mas como o jogador é velocista e esta musculatura é muito exigida, emana maiores cuidados pelo departamento médico do Santos. O atleta já iniciou o tratamento com a fisioterapia do clube. Portanto, Alexandre Santástico, Guilherme está fora da partida contra a Chapecoense. Não sabemos ao certo qual que é o grau da lesão, mas o Guilherme, agora sentindo uma outra região, está fora. Lesão muscular do Guilherme, desfalque confirmado para segunda-feira. Informação trazida agora em primeira mão aqui pelo Varanda Futebol Debate. Alexandre. Marcão, é o que nós sempre falamos. No desespero, o que é que aconteceu? Antecipou tudo, antecipou volta de jogador, antecipou volta de Pedrinho, que não tá bem, antecipou volta de Furt, antecipou volta de Guilherme. E aí, Marcão, o Santos vai tropeçando Mesma perna, hein, Alexandre? O Santos vai tropeçando nas próprias pernas, pelos seus próprios erros internos. Então o Santos hoje, infelizmente, é uma bagunça. Por isso que eu espero que o Brax faça uma reformulação. Tudo errado, Marcão. No desespero, por conta de 4 derrotas, por incompetência e incapacidade de quem tá ali, antecipou volta de jogadores como deveriam antecipar. E o nosso melhor jogador. Se tem um jogador que o santista se espelha e se apega com relação a quem pode resolver dentro do campo, esse atleta é o Guilherme. Mais uma notícia triste. O santista, Marcão, ele não consegue colocar a cabeceira no travesseiro e dormir uma noite em paz. É toda hora uma novidade triste e diferente. O Elias, é o nosso melhor jogador, né, Elias? E olha, aquilo que temíamos, né, Russo? Que quando esses jogadores voltassem, um time que não treina, um time que não trabalha, um departamento médico que tem se mostrado um departamento médico ruim, não é de hoje, Elias, não é de hoje, já é da gestão Andrés Rueda, continuou na gestão Marcelo Teixeira, um departamento médico que quando recebe o jogador demora para liberar e quando libera o cara volta. Você vai se lembrar do Ângelo, do Soteldo, do Marinho, do Jair, entre tantos, Alex Nascimento, João Basso. Olha quantos eu citei aqui rapidamente, isso veio à cabeça aqui, hein? Olha quantos jogadores eu citei que entraram no DM e não saíam, e quando saíam voltavam. Citei rapidamente aqui, ó, Marinho, Ângelo, Soteldo, João Basso, Alex Nascimento, Jair, agora Guilherme, Sandri, Furt, Sandri, tantos outros aí, só que foi coisa rápida. Então, Russo, é uma pena, tá aí, Guilherme, o nosso melhor jogador, sente a mesma perna, o departamento de comunicação do clube fala que é uma outra região do músculo, mas tá fora mais uma vez o Guilherme, fora da partida contra a Chapecoense. E Elias, uma lesão muscular, dependendo do grau, é de 10 até 2 meses, né? A gente sabe disso. Grau leve, 10 a 15 dias. Se for ali um grau intermediário, de 20 a 30. Pelo menos 2 partidas fora do Guilherme, viu, Elias Cabrini Russo? Marcão, por isso que eu sempre defendi aqui que não dá para você tirar o jogador da alta para o cara do departamento médico se ele não tiver 100%, exatamente por isso, né? Aconteceu depois da derrota contra o Botafogo lá, queriam resolveram trazer todo mundo, liberar todo mundo do DM, mas não adianta, esse que é o problema. E o que a gente precisa de mudança, quando a gente fala é disso, né, Marcão? Porque o Guilherme, ele sentiu a contusão aos 25 minutos do primeiro tempo no último jogo, praticamente tinha sido substituído, o Otero já tinha aquecido, já estava na beira do campo para entrar e ele insistiu. Não é má orientação, alguém não tem que orientar o cara, olha, você está voltando de contusão, tanto é que ele não voltou no intervalo. Então, sabe, o jogador também às vezes tem a cabeça fraca, mal orientado, o departamento médico poderia ter visto isso, falar, não, você não tem condições, vai sair, coloca o Otero aí, agora você perde o cara por muito mais tempo por causa de 15 minutos que ele jogou a mais nessa partida contra o Mirassol. Então, é uma bobagem atrás da outra, não só dele, que poderia ter saído ali, e também do departamento médico, que poderia ter visto isso.
Tá a informação do Varanda Futebol Debate. Um abraço para o Santos por Aparelhos. Tá falando, Marcão, tenho vocês como família. Obrigado, viu, meu amigo varandeiro? Obrigado pelo carinho. Ó, então tá aí uma informação que chega agora, nesse exato momento, do próprio clube. O jogador Guilherme passou por exames e apresentou edema em um dos músculos da região posterior da coxa. O Santos ressalta que é um músculo diferente daquele anterior que o Guilherme acabou se contundindo, né? Então tá aí a ressalva do Santos Futebol Clube, mas fato é que o Guilherme agora vai passar por um tratamento intensivo, volto a dizer, pelo menos, no mínimo, 10 dias fora para lesão mais leve. 10 dias fora significa dizer que o Guilherme está fora de pelo menos 2 partidas, né? Chapecoense e Ceará. Já dá para cravar que o Guilherme tá fora de pelo menos 2 jogos, não é isso, Alexandre Santástico? Marcão, basicamente não teremos Guilherme aí. Contra o Ceará, um jogo dificílimo lá fora, né? O Ceará é um time muito competitivo que sempre complica pro Santos. E, Marcão, o que mais me preocupa, dentre isso tudo, é como que estão tratando esses meninos que estão passando por vários problemas de lesão. Souza, Ian, Jair... Bernardo, então, Bernardo machucou 4 vezes num espaço de 6 meses, o Giovanni. O Alexandre, olha como é grave, hein, que você está colocando aí. O Bernardo teve 4 lesões musculares no espaço de 6 meses, Alexandre. Marcão, como que estão tratando esses meninos? Será que isso não vai prejudicar a carreira dos meninos à frente? Será que esse processo de recuperação dos meninos com relação à integração ao time principal não passa por tudo isso? Por isso que eu falo que o Santos precisa de uma repaginada por completo. O departamento médico do Santos, Rodrigo Zogaib, tem que vir a público e falar. Isso. Se a culpa é dele ou não. Isso. Se ele tá entregando os caras prontos, é a fisioterapia que tá errando. Se é a comissão técnica que tá errando nos treinos. Alguém precisa falar, isso não pode ficar oculto por tanto tempo, Marcão. Isso é gravíssimo. O Santos tem como esperança, desde o ano passado a gente vinha falando que o Santos tinha alguns jogadores, que eram jogadores que a gente via com bons olhos, que eram o Ian, que você tinha ali o David Washington, você tinha o Jair, e pode ser que um desses garotos, como o Jair, a carreira fique comprometida por conta de uma péssima preparação que se tem com esses meninos. Então, é algo grave, Marcão. A gente tem que colocar o dedo na ferida. Precisa entender o que está acontecendo. E o seu Marcelo Teixeira correu hoje de apresentar o seu CEO. Ele correu por quê? Por que ele colocou lá 4 pessoas dentro em uma mesa de coletivo e só um falou e falou pra caramba um monte de coisa que não tem nada a ver também? Será que ele ficou com medo de alguns questionamentos por conta de áudio vazado? Né? Então, assim, Marcão, o Santos precisa... Olha, é algo de se lamentar, é triste, é de chorar a gente parar para entender o que está acontecendo com o clube. Me preocupa, Marcão, Bernardo, Souza, Jair e Ian. Me preocupa muito a sequência de carreira desses 4 meninos entregues para esses açougueiros que lá estão. Porque não é possível, Marcão. Acabaram de entregar o cara, colocaram o cara no sacrifício. Por que não vem a público falar? Ele não tem condições de jogo, vai colocar no sacrifício, pode lesionar de novo. É inadmissível o que estão fazendo com o Santos.